Bom dia, meus queridos. Hoje é 26 de maio, domingo, mais um dia muito abençoado começando. E o tema do nosso devocional de hoje vai ser Supere os Limites. Leitura que nós iremos estudar hoje, ela está lá no livro de Marcos, capítulo 2, a partir do 1. Meu esposo Lucas vai fazer leitura para nós. Bom dia. Jesus cura um paralítico. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levanta-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levanta-te, pegue sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que, atônitos, glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Amém, meus queridos. Essa passagem, para vocês entenderem, é um dos primeiros milagres públicos de Jesus, né, em sua passagem. E ele estava pregando dentro de uma casinha e, né, nesse tempo ele já estava arrastando multidões. Quando as pessoas ouviam falar: olha, o mestre, olha, o Messias, o Filho de Deus, o enviado de Deus vai passar por aqui. Iam multidões e mais multidões de pessoas de encontro a ele para poder ouvir a palavra dele, para poder estar junto dele. E é o que aconteceu nessa ocasião. E isso começou a chamar muita atenção das autoridades, né, das cidades, começou a chamar muita atenção dos líderes religiosos da cidade. Quem que é esse cara, né, que tá arrastando outros caras junto com ele, que tá trabalhando junto com ele, e por onde ele passa ele arrasta multidões, e multidões se cercam e se espremem para poder ouvir o que ele tá falando. E foi o que aconteceu, né, nessa passagem. E aí ele tá dentro de uma casa pregando a palavra do Senhor, e aí um grupo de amigos. Essa passagem, assim, a gente consegue tirar muitas coisas dela. A importância da gente selecionar os nossos amigos, a importância da gente selecionar as mesas das quais a gente senta. Eu falo isso muito aqui. A importância da gente escolher as pessoas das quais vão nos rodear e vão nos cercar. Porque imagina a tamanha fé dos amigos desse paralítico e a tamanha parceria deles. Porque eles vão carregando o paralítico, né? Eles vão carregando o seu amigo até a casa. E quando eles veem, né, que é impossível eles conseguirem entrar pela porta de entrada da casa, porque tem uma multidão, e eles têm tamanha fé de que Jesus vai conseguir curar o amigo deles. Eles sobem com o amigo deles pela maca na lateral da casa, abre um buraco no telhado da casa e desce, né, a maca com ele amarrado nessa maca pelo telhado da casa. Olha a fé desse homem, olha a fé dos amigos desse homem.
E para que eles pudessem, né, experimentar o milagre na vida do amigo deles e para que esse homem, esse paralítico, pudesse experimentar um milagre em sua vida, ele precisou de superar os seus limites, ele precisou de ter uma ação. Porque até então o limite que eles tinham ali, a limitação era: poxa, eu sou paralítico, não consigo andar. Então eu preciso de conseguir me mover até onde está Jesus para que ele possa tomar conhecimento da minha dor, tomar conhecimento do que eu sinto para poder me curar. Os amigos dele é a mesma coisa. Olha, nosso amigo não anda, a gente quer que o nosso amigo seja curado e volte a andar. Ele tem uma limitação de não conseguir andar, então a gente vai ter que ir carregando ele. A gente vai ter que ir carregando ele de encontro a Jesus. E aí a gente não sabe, né, que as escrituras não falam quantos quilômetros ou metros que esses amigos andaram com um amigo na maca. Enfim, eles foram andando. Então, né, eles superam mais um limite, né, da força física ali de ir andando com um amigo deles. Chegando lá, eles se deparam com uma multidão cercando a casa e que eles não conseguem entrar com um amigo deles paralítico pela porta de entrada. Que é mais um limite que eles têm ali, mais uma limitação. Então, o que eles fazem? Tudo bem, se a gente não vai conseguir entrar pela porta de entrada, então a gente vai subir com ele pelo teto. Eles sobem com esse amigo pelo teto da casa, abre um buraco no teto e desce ele pelo teto da casa na sala onde que Deus estava pregando e onde que Deus estava, né, dando a palavra, né, dele. E aí, como eu falei, ali estava em volta várias pessoas, uma multidão, líderes religiosos. E é o que Jesus fala: filho, seus pecados estão perdoados, sua fé te curou. Olha a tamanha fé, obediência e persistência desse homem e desses amigos que estavam ali junto com ele. E, né, uma outra interpretação que a gente pode fazer, né, é que existem diversos tipos de paralisia. Esse homem, por exemplo, ele estava com o seu corpo paralisado. Mas muitas vezes nós estamos paralisados, estamos com os nossos sonhos paralisados, estamos com a nossa mente paralisada, estamos com uma área da nossa vida paralisada, né? Muitas das vezes a paralisia ela não está no nosso corpo físico, mas ela está na nossa vida sentimental, na nossa vida espiritual, na nossa vida familiar, na nossa vida profissional, financeira. Existem diversos tipos de paralisia. E talvez muitos de nós estejam enfrentando uma paralisia em alguma área de nossas vidas que, nesse momento, está impedindo que algum de nós desfrute, né, uma vida abundante, a vida abundante que Deus tanto prometeu para nós, né, que Jesus tanto prometeu para nós, quando ele disse: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Né? Existem N pessoas, muitos de nós, ao sermos confrontados com um diagnóstico ruim, ou com uma notícia ruim, ou quando as coisas não saem conforme o script, conforme estava tudo planejado, a gente acaba ficando paralisado, né? A gente acaba não conseguindo mais enxergar a solução, a gente acaba não conseguindo mais enxergar a luz ali no fim daquele túnel. E é possível que nessa paralisia, né, enfrentada, ela seja decorrente de uma enfermidade no corpo físico, ou seja decorrente de uma dificuldade financeira, seja decorrente de uma desavença com algum familiar, desavença com o seu parceiro, com o seu cônjuge, falta de controle financeiro, e que, né, acaba trazendo essa paralisia e essa sensação de que a situação ela é irreversível, que não tem como, né, haver mudança. E isso acaba arrancando de nós a paz, acaba nos roubando a alegria, acaba nos levando a abandonar tudo no meio do caminho e paralisar, né? Ficar paralisado e não fazer mais nada, acaba nos afastando do Senhor, porque aí a gente começa a não acreditar nas promessas que Ele tem para as nossas vidas. Como é que eu vou acreditar nas promessas que o Senhor tem para a minha vida, sendo que tudo está um absoluto caos? Né? E aí a gente acaba ficando paralisado. E tudo que o Senhor deseja, né, e tudo que Ele quer é nos conduzir até a promessa que Ele tem para as nossas vidas. Né? Para que nós venhamos a tomar posse, para que nós venhamos a nos apossar dessa promessa. Contudo, nós precisamos entender que o processo para nós acessarmos a promessa
ele é tão importante quanto o cumprimento da promessa, né? Porque é no processo que nós vamos aprender, que nós vamos amadurecer, é no processo que Deus vai nos preparar, nos capacitar para que nós possamos estar prontos para poder vivenciar e experienciar essa promessa. Eu já dei esse exemplo aqui em alguns episódios lá atrás, e eu vou dar esse exemplo aqui novamente. Imagine que nós somos árvores pequenininhas, acabadas de serem plantadas. E a gente está nascendo. A gente está com um galho fininho, pequenininho. Tem como, né? Seria saudável, seria lógico. A gente ainda com um galho fininho, a gente conseguir produzir um fruto grande, pesado. O que ia acontecer? Né, quando viesse esse fruto grande, pesado? O galho ele ia se quebrar. Por quê? Porque ele ainda não tem força suficiente para poder sustentar esse fruto. O mesmo é com nós. E para que nessa plantinha ela consiga produzir um fruto grande, pesado, ela vai precisar de passar por um processo, que é um processo de crescimento. E esse processo ele não é do dia para a noite. Né? A árvore, às vezes, ela vai levar anos para poder conseguir produzir o seu primeiro fruto. Olha o tanto que Deus ele é maravilhoso e ele é perfeito, que ele nos manda sinais através da natureza, através da criação o tempo todo, que a gente consegue fazer analogia de, meu Deus, uau, uma plantinha, uma árvore, ela não vai dar fruto no mesmo dia que a gente planta ela. A mesma coisa é com nós. Afinal de contas, nós, né, somos criaturas do mesmo Criador que criou as plantinhas, que criou os animais e que nos criou. Olha o quanto Deus ele é perfeito, ele é extraordinário. Mesma coisa de uma vida no útero de uma mãe. A partir do momento que o espermatozoide ele foi depositado ali no útero da mulher, o bebê ele já não vai nascer no dia seguinte. Vai haver o quê? Um processo de crescimento. Que ele, né, vai se formar um embrião e ele vai ficar ali no útero da mulher por 9 meses. Para que daí ele esteja pronto para poder vir ao mundo. Tá, mas e aí ele veio ao mundo. Aí ele já vai vir falando, andando e conseguindo ler, escrever e trabalhando? Não, ele vai passar por um processo. Ele vai passar por um processo de crescimento. E aí o bebê, para ele poder conseguir começar a andar, ele vai cair muito, ele vai ralar o joelhinho, o processo de crescimento, o processo de começar a andar vai ser doloroso. Na hora que o dentinho dele começar a nascer, o dentinho ele vai rasgar a gengiva dele, vai ser um processo doloroso, porque vai estar rasgando a gengiva, vai gerar dor. Então vocês conseguem compreender o tamanho da perfeição de Deus na criação e o quanto ele nos emite sinais o tempo todo? De que muitas das vezes nós estamos passando pelo processo e aí a gente desanima e desiste no meio do processo, porque a gente perde a visão da promessa, a gente perde a visão ali do objetivo, a gente perde a visão da linha de chegada. Sendo que para absolutamente tudo em nossas vidas a gente precisa de passar pelo processo. A gente passa pelo processo desde o momento que a gente foi concebido no útero das nossas mães. Então, né, que façamos uma reflexão. E tudo que o inimigo, tá? E quando eu falo inimigo, tá? Não imagine aquela figura vermelha com um rabo, com um garfo na mão, com fogo. Não é isso, sabe? Eu falo que o inimigo é o que tá dentro de nós mesmos. Que é aquela energia que quer nos paralisar, que é a nossa autossabotagem, que é quando a gente se autossabota, quando a gente promete para nós mesmos que a gente vai fazer alguma coisa, que a gente vai se comprometer com alguma coisa e aí no outro dia a gente tá com preguiça e vai lá e se entrega a preguiça e não faz. É isso que é o inimigo. E tudo o que o inimigo mais quer é nos levar a perdermos o foco. Porque como ele não consegue nos roubar a promessa, então o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que a gente perca o foco, com que a gente paralise, para no meio do caminho e pare de caminhar para poder chegar e acessar a nossa promessa, né? Então a estratégia dele é nos afastar da promessa e confundir a nossa visão com o que está na nossa frente, fazer com que a nossa visão ela fique turva. E, né, não é os céus que vão se abrir, eles já estão abertos para nós. A nossa promessa ela já está pronta ali para a gente poder acessar. Jesus ele já levou consigo todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos, né? Ele já pagou antecipadamente na cruz por todos os nossos pecados, para que nós pudéssemos viver de fato
uma vida abundante, uma vida extraordinária, uma vida satisfeita nele, mesmo diante de todas as circunstâncias contrárias. Então, portanto, tudo que Deus ele nos manda de lição, né, e o que ele nos convida a fazer é para que a gente não fique paralisado pelas adversidades, pelo processo, né? E que nós tenhamos ousadia, fé, obediência e intencionalidade para que nós possamos conquistar o impossível e viver verdadeiramente uma vida de milagres. Amém? Pai, obrigado por mais um dia que se inicia, obrigado por nos permitir acordar, por nos permitir respirar. Pai, obrigado pela nossa casa, pelo nosso lar, pelo nosso pão de cada dia. Obrigado pela nossa saúde, obrigado pela nossa família, pelos nossos entes queridos, pelos nossos amigos. Obrigado pelo meu esposo, pelo meu pai, obrigado pelos nossos bichinhos. Obrigado pelo nosso trabalho, obrigado pelos nossos dons, talentos e habilidades. Paizinho, obrigado por todas as situações e experiências que nós passamos em nossas vidas, sejam elas positivas ou negativas. Pai, obrigado por nunca ter saído do nosso lado e nunca ter nos abandonado, Paizinho. Paizinho, no dia de hoje nós te clamamos. Coloque coragem, ousadia em nosso coração, Pai. Dai-nos uma visão clara, objetiva da promessa que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Dai-nos persistência. Dai-nos bom ânimo para que possamos seguir firmes, confiantes no caminho e no processo que vai de rumo ao cumprimento das promessas que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Não deixei, Pai, com que nós desviemos a nossa atenção e os nossos pensamentos, Pai. Dai de bom ânimo hoje, agora e sempre, para que possamos suportar o processo, para que possamos suportar todas as adversidades, ensinamentos e amadurecimento que o processo venha nos trazer, para que possamos assim viver os grandes milagres que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém. Meus queridos, muito obrigado pela companhia. A gente se encontra amanhã novamente. Que vocês possam ter um domingo muito feliz, muito abençoado. E já sabe, compartilhe esse devocional com outras pessoas. Vamos transbordar o amor de Deus, vamos transbordar a palavra do Senhor na vida de outras pessoas. E fiquem com Deus. Amém.